Mesma coisa. Não, não é. Uma coisa é eu pegar um suspeito A, quebrar todos os e-mails dessa pessoa e vou ter as comunicações das pessoas com esse determinado indivíduo. Outra coisa é eu abrir para um número indeterminado de pessoas que falaram com outras N Mas pessoas. é um indeterminado, determinável pela investigação. Eu gostaria que Vossa Excelência apontasse, porque essa é a importância da discussão, apontasse aonde estão sendo feitos os abusos na prática pela polícia. Não estão sendo feitos. Até hoje não tem essa tese. Né? Não estão sendo feitos. Estamos discutindo isso hoje, a primeira vez. Ministro André, a espacialidade, Mas serão feitos. A espacialidade e a temporalidade não satisfazem Vossa Excelência como critério de controle? Não, o que satisfaz é a fundada suspeita. Fundada suspeita... E a proporcionalidade. Indeterminável, proporcionalidade, exaurimento de meios menos invasivos. Eu tenho que identificar uma pessoa. Porque você não vai quebrar o sigilo da pessoa numa de investigação, pelo assassinato. Qual é a diferença de raciocínio? Numa investigação, eu parto de um indivíduo para o todo. Eu estou querendo partir do todo para achar um indivíduo. Esse é o raciocínio que a gente precisa fazer. Do não acolhimento, da minha parte, ao segundo item da tese do ministro Alexandre, o enunciado passaria a ser agora, desse que hoje é o terceiro item, ter a seguinte redação. O compartilhamento ou acesso de dados pessoais ou outras informações eventualmente guardadas pelo provedor e que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal somente é possibilitado quando demonstrada a proporcionalidade da medida, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, e b, a existência de razões prévias capazes de caracterizar fundada suspeita. Penso que essa nova redação, ela melhor endereça a preocupação que já havia sido externada pelo ministro Cristiano Zanin. Salvo engano, Vossa Excelência falou em proporcionalidade. Exatamente. Né? Com a qual eu, à época, também manifestei concordância com essa preocupação acerca da necessidade de se delimitar o universo de pessoas sobre as quais se possa recair a diligência a partir da indicação prévia de um elemento comum de suspeição. Esse é o traço que, a meu ver, se afigura capaz de justificar, em tese, a adoção da medida. Chegou ao conhecimento, a partir de memoriais que me foram trazidos, pelo Google, por exemplo, de que alguns juízes, já no curso do julgamento, estavam adotando técnicas investigatórias também, ou autorizando medidas dessa natureza. Então, por exemplo, em casos de furtos, de roubos, autorizando averiguação na internet de pessoas indeterminadas, genérica, mas que teriam pesquisado algo correlacionado ao furto ou ao roubo correspondente. Aplicando as balizas, assim agora passo a análise do caso concreto. Me permite só uma intervenção? Nessa linha que Vossa Excelência acaba de mencionar, me parece, até a partir de uma reflexão melhor, que seria importante registrar que só seria possível utilizar esse meio de investigação se não houver outro meio menos invasivo. Esse é um meio extremado. Então, acho que dentro da proporcionalidade que discutimos na última sessão, a inexistência de um meio menos invasivo também penso que seria um aspecto importante, assim como determinações geográficas e temporais de busca, que são outros critérios que poderiam ser também adotados para que não haja justamente essa pescaria probatória que Vossa Excelência se referiu. Aproveitando a parte, eu tão preocupado com essa situação. Ano passado, mês de novembro, salvo engano, tive num congresso na Espanha só de processo penal, só com os catedráticos de processo penal, fui convidado a falar e, sem citar o caso especificamente, eu problematizei essa circunstância. E como era um congresso muito restrito, cerca de 40 pessoas, mesmo os catedráticos que estavam presentes viram isso como uma dificuldade, não conseguiram dar uma resposta, vamos dizer assim, num primeiro momento, porque com receio do escopo e da abrangência que uma medida dessa natureza pode ensejar. E lembrando que nós estamos decidindo, não um caso especificamente, nós estamos estabelecendo um padrão para toda a investigação em todo o país, tanto para a atuação das polícias, Ministério Público. Permite, ministro André? Por favor, ministro Alexandre. Essa é a minha preocupação.
também, porque, veja, nós não podemos pegar a patologia e estabelecer um padrão que vai atrapalhar as investigações importantes. Não, nós temos que tomar muito cuidado. Nós não podemos pegar um caso de um juiz que excepcionalmente determina para a questão de furto, achar que isso é a regra e, em virtude disso, proibir ou dificultar tanto uma forma de investigação que hoje é usada no mundo todo para combate à pedofilia, pornografia infantil pela internet, sequestro. Não, me permite? Só para concluir, esse é o grande problema. Porque se nós começarmos a colocar isso, aquilo, pensando na patologia, pode dar pesca probatória. No caso concreto, se analisa se foi pesca probatória. Nós temos o caso, e esse é um dos casos, nós temos o caso que houve a necessidade de verificar quem consultou aquilo naquele momento para descobrir os assassinos da Marielle. Alguém isso não é patologia, não é pesca probatória. Exatamente por isso, e obviamente o ministro Zanin já tinha colocado alguns tópicos para aprimorar a tese, exatamente por isso que é diferente falar em pesca probatória ou pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos e provas obtidos. A minha grande preocupação, ministro André, já devolvo a palavra, a minha grande preocupação é ficar uma redação que vede pessoas indeterminadas, mesmo que determináveis. Nós tivemos recentemente, isso deu grande relevância, porque o juiz, na audiência de custódia, soltou os 3 sequestradores de 2 casais de idosos. O tribunal rapidamente depois reverteu isso. Mas por que se chegou aos sequestradores? Exatamente quebrando esses conexão e registros e aplicativos numa área onde se chegou à investigação que poderiam estar lá, em cativeiro. Se quebrou de pessoas indeterminadas, mas determináveis naquela região a partir de uma investigação prévia. Obviamente, o que se chegar de pessoas que não tenham absolutamente nada com a investigação deve ser afastado. Isso não é novidade, presidente. Porque, e hoje se usa muito menos, nós sabemos, a interceptação telefônica, mas nós temos que transpor a experiência da interceptação telefônica para isso. Quando o juiz determinava uma interceptação telefônica do sujeito A, infelizmente ele estava também determinando a quebra do sigilo telefônico de B, C, D e E que ligavam para aquele A. E tudo que não tinha relação com o processo era retirado. Aqui é a mesma coisa. A minha única preocupação, ministro André, é exatamente isso. Nós vamos ou não manter a possibilidade de pessoas indeterminadas, desde que determináveis a partir de outros elementos de prova. Porque se nós retirarmos essa possibilidade, nós vamos estar retirando um instrumento importantíssimo para a polícia investigar questões nas redes, repito, principalmente pedofilia, pornografia infantil e questões não nas redes, mas questão de extorsão mediante sequestro. Então, a minha grande preocupação é essa. Pessoas indeterminadas, mas determináveis pela investigação. Vossa Excelência concorda ou não? Porque me parece que Vossa Excelência retirou isso. Eu retirei o item 2 e estou... Sempre há controle judicial. Sempre com controle judicial. Sempre com determinação judicial. A grande questão eu preciso, à luz do meu entendimento, da existência de razões prévias e de fundada suspeita prévia. Qualquer medida, hoje, para eu abordar qualquer pessoa na rua, eu preciso de uma fundada suspeita. Aqui entendo as preocupações de Vossa Excelência e envolve uma questão até de um certo